Boa noite a todos e todas. Vamos dar início a mais uma atividade aqui da nossa agenda de eventos da PESC. Hoje falando um pouco sobre a contação de histórias com a nossa convidada, que é a professora Sandra Remedi. Obrigada pela presença, pela contribuição aqui para a nossa agenda de eventos. Eu vou fazer uma pequena apresentação da nossa convidada para a gente só conhecer um pouquinho, né, do trabalho dela, da experiência dela. A professora Sandra Remedi atua como professora e também como escritora e contadora de histórias. Já participou de contação de histórias em 3 países, né, no Brasil, no Uruguai, na Espanha. No Brasil, ela já contou histórias no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, em Minas Gerais, em São Paulo também. Já participou de inúmeras feiras de livros, eventos em escolas, capacitações em escolas e prefeituras. A nossa convidada de hoje é graduada em Letras Português e tem pós-graduação em Espanhol pela Universidade de Passo Fundo. Também é certificada pelo exame DEL, né, que é o Diploma de Espanhol como Língua Estrangeira, em nível B2. E hoje vai compartilhar um pouco da sua experiência como contadora de histórias, como tem toda a experiência, né, na preparação, da contação de histórias, né? A gente vai saber um pouquinho sobre, digamos assim, os bastidores de quem trabalha com essa questão da contação de histórias, né? Então, Sandra, seja bem-vinda. Muito, Obrigada. muito obrigada aí pela sua disponibilidade. A palavra é toda sua. Então, tá. Era de mim mesmo que você estava falando ali. Era de você Não, mesmo. olha, depois dessa apresentação aí fica, né, ao peso da responsabilidade, né? Boa noite, então, pessoal. É uma honra, né, estar aqui para dividir um pouquinho do meu conhecimento com vocês e do trabalho que eu venho fazendo aí desde 2005, né, que faz bastante tempo aí que eu venho trabalhando com contação de histórias. Que não tem, na verdade, muito mistério, né? Mas a gente sempre tem umas dicas de técnicas que vai usando e algumas histórias aí que a gente vai aprendendo contando, né? Contando histórias. Então, acho que para começar, ah, a gente podia começar com uma história, né? Quem sabe? Vamos lá. Vergonha também, né, de contar a história aqui. É estranho, na verdade, não é uma vergonha, é uma coisa assim que a gente que trabalha com o público, que trabalha com a criança, que trabalha ali, a gente precisa do olhar, né? Então é um pouco diferente contar para a tela, né, do que ter ali aquele retorno daquele olhar.
O macaquinho começou a se remexer e pulou para a cama do papai macaco. E o papai macaco disse: ah, não, filho, toda noite é a mesma coisa. Uma hora é fome, uma hora é sede, outra hora é xixi. O que está acontecendo, filho? Ah, papai macaco, eu tenho vergonha. Filho, fala para mim. Ah, papai macaco, eu tenho vergonha. Pare, filha, é só nós dois. Conta para mim o que está acontecendo. Tá bom, papai macaco, eu tenho vergonha, mas eu vou contar. É que eu sinto muita saudade de você. Amoleceu o coração do papai macaco. No outro dia, ele chegou mais cedo em casa. Ele e o macaquinho jogaram bola, subiram em árvores, brincaram. O papai macaco até ajudou o macaquinho a fazer o tema da escola. Colocou o macaquinho na cama para dormir e não só deu boa noite para o macaquinho. Ele disse: filho, agora fecha os olhos, que eu vou te contar uma história. Era uma vez uma casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Nessa casa tinha uma cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima dessa cama, filho, tinha uma vovó. E antes que o papai macaco terminasse de contar a história da casa sonolenta para o seu filho, ele já estava dormindo. E o papai macaco deu um beijo de boa noite, voltou para sua cama e nunca mais o papai macaco precisou cantar: macaquinho, sai daí, você tem sua cama para se deitar. Papai macaco quer dormir, porque você não volta pra lá, porque você não volta pra lá. O macaquinho dormiu a noite inteira. Eu sou uma escritora que vive pelo mundo a viajar. Eu vivo de contar histórias como essa que terminei de contar. Então, gente, nessa hora falta o aplauso agora, né? Tô brincando. Pessoal, assim, eu trouxe uma história até um pouco infantil, não é o estilo da história que eu conto. Eu sou uma escritora, uma contadora de histórias que não trabalho com objetos. Hoje eu peguei aqui o macaquinho e para tentar Sandra, contar um... Oi. Tu só me permite um segundinho, só para eu te informar. Sim. Deu um probleminha aqui e a gente perdeu um trecho da tua história, tá? Já tá normal, o Meet voltou direitinho. Mas só para que você saiba que tivemos esse probleminha, já tá tudo normal. Então, se você quiser resgatar, o palco é seu, tá bom? Mas eu acho que a história não tem necessidade, porque assim, se o pessoal quiser de repente olhar, eu quis começar, né, contando uma história, mas assim, se o pessoal quiser acompanhar, tem até no YouTube a história inteira, né, que eu até cortei ela mesmo, contei só um pedacinho, né, porque ela é mais longa um pouco, porque o interessante é que eles vejam a história inteira, né, e aí pode acompanhar no YouTube, né. Tem um canal de ali. todas as formas deu para pegar um trecho a final ideia, que tem, né? a ideia, tanto a ideia da história quanto a ideia da tua ação enquanto contadora, né? Eu acho que isso deu para a gente pegar. O interessante é que, como eu disse, né? Eu costumo cantar para iniciar e terminar a história, né? Ou para iniciar e terminar um período de contação de histórias. Se eu vou contar histórias durante 1 hora, então eu faço essa quebra com a canção. É interessante também que, como eu disse, eu não uso objetos, porque eu trabalho com a narração oral, né, com a tradição oral, que é... Normalmente essas histórias da tradição oral, elas não estão, né, registradas. Então, é contada de contador para contador, a gente vai ouvindo numa feira, ouvindo em outra, a gente, né, vai trabalhando isso dentro do que está registrado, né, porque tem que respeitar também uma sequência, né, lógica da história. Não dá assim para contar do jeito que quer, mesmo sendo da tradição oral. E eu muito pouco uso objetos, mas hoje, como eu dei esse exemplo aqui do macaquinho, eu trouxe o bichinho de pelúcia, né, como modelo aqui.
para mostrar que você pode contar com um boneco e não necessariamente com fantoche, porque às vezes a pessoa não tem aquela habilidade, né, de abrir, de fazer a fala do fantoche, né? Você consegue contar, mas não tem aquela habilidade de ficar mexendo a boca do fantoche bem no tempo, né? Eu sou uma pessoa mesmo que eu vou estar contando e o fantoche com a boca fechada. Quando eu paro de falar, o fantoche mexe. Então, eu percebi que as pessoas têm essa dificuldade de usar o fantoche. Então, quer usar um objeto, vai trabalhar com criança pequena que está na fase do concreto, que precisa visualizar, usa um bichinho, usa uma vovozinha para contar história, né? Usa um chapéu, usa um acessório, né? Tinha um contador de histórias que eu admiro muito, né? Ele existe ainda, o Rodrigo Calisto, gosto bastante de citar ele, porque muitas coisas eu aprendi com ele, né, ouvindo contar histórias também nas feiras de livro, e ele usa muitos chapéus, né? Então isso é um acessório interessante também, né? Ele dizer para as crianças, não, eu não sou eu que conto a história, é o meu chapéu, né? Se eu conseguir colocar o chapéu na cabeça, eu vou contar a história. E ele jogava o chapéu fora, né? Então, também, chapéus são acessórios interessantes também, porque você não precisa estar fantasiado de um personagem para contar a história. Até você polui um pouquinho, porque se eu estivesse fantasiada de princesa, me limitaria a contar história somente de princesa, né? Então, quanto mais neutro eu estiver, fica melhor para que eu possa percorrer várias histórias de vários estilos, né? A minha dúvida é assim, tipo, eu vou conversar, Carol, vai ter um momento de conversa, eu vou ficar assim meio que no monólogo. Então, Sandra, a gente tem trabalhado assim, o convidado faz a sua exposição e no final a gente vê os comentários no YouTube e se eu vou te passando, se teve alguma pergunta, algum comentário, você vai respondendo. Tá? Então você pode fazer a sua fala e depois eu vou te passando as questões que surgirem. Ótimo. Então essa era a dúvida. Então tá. Então, gente, eu comecei meio contando a história já e falando coisas lá do meio, mas eu gostaria de seguir aí uma sequência lógica, né? Nesse trabalho aí da contação de histórias, porque ele tem um passo a passo, tem uma preparação. Não é simplesmente, eu vou pegar um livro qualquer, né, vou lá na biblioteca, vou escolher um livro, vou abrir e seguir contando, né? Não vai gerar uma atenção, porque vai se tornar chato, às vezes eu não vou ler com ênfase, porque eu peguei o livro pela primeira vez na mão, né? Então, mesmo que você vá contar a história com o livro, é interessante que você tenha esse primeiro contato com ele, antes de contar, né? Que você leia e que você veja se realmente essa é a história que eu quero transmitir, né? Eu costumo dizer que a gente tem que dar uma passeada pelas prateleiras da biblioteca e que não é a gente que escolhe o livro, é o livro que nos escolhe, né? Então, é aquele primeiro encontro, né? É como um primeiro encontro na vida real, né, gente? Vamos levar isso para um lado do relacionamento. É aquele primeiro encontro que faz o coração acelerar, né? O olho brilhar. Então, eu digo que o encontro com o livro é mais ou menos isso aí também, tá? Você contar histórias com as quais você se identifica é muito importante, porque daí as histórias que você conta vai ter a sua cara, o seu jeito, sua personalidade, né? Porque cada um de nós é um ser diferente do outro, tá? E no momento que você escolher histórias com as quais você se identifica, e isso acontece, gente, porque a gente só lê aquilo com que a gente se identifica. Se a gente for prestar bem atenção, a gente acaba sempre lendo coisas com as quais a gente se identifica, né? Óbvio. E no momento que você der para uma criança, para um adulto, para um espectador, essa história, você vai estar se doando, de certa forma, de presente também, né? Doando um pouquinho de você. É uma conexão muito forte para a gente, a história. E o fato
que me incomoda um pouco, não, provavelmente a gente tem bastante colega aqui, né, da professor, principalmente na educação infantil acontece, de usarem a história didaticamente, né? É possível usar? Sim. É possível usar para ensinar? Sim. Mas não com moral da história, né? A história ela tem que ser contada por si só, porque cada um que está ouvindo ali a história, ele está em um momento da sua vida. Então ele vai colher para si aquilo que lhe serve para aquele momento da sua vida. Nem todos vão entender da mesma maneira que eu quero que eles entendam. Então eu posso usar, sim, até como recurso para ensinar a língua estrangeira, eu uso bastante as histórias para isso, mas sem a moral, né? Ela é utilizada para que eles escutem a língua estrangeira, para que eles tenham contato com a sonoridade, com as palavras, né? E aí você pode usar objetos para auxiliar, né? Ou você pode simplesmente deixar que fazer movimentos, como tem uma história que eu conto que é Mamá Quero Dormir em Tu Cama, que aparece a palavra cuna, que eles nunca ouviram. Então tem uma hora que a mãe coloca o bebê no berço, né? E aí eu digo, la mamá puso la bebé en la cuna, balançou la cuna e le dio buenas noches. Então eles já se ligam que cuna é o berço, né? E eles pegam muito rápido, né? Isso falando da educação infantil. Então a história, pela história, e ali você já consegue trabalhar o seu conteúdo, né? No caso, vocabulário novo, enfim. Essa história normalmente eu conto quando eu estou trabalhando com eles a família, o vocabulário de família. Ali tem la mamá, el papá, el hermanito. Então, eu acabo usando essa história para trabalhar esse vocabulário. Gente, as histórias, né? O contador de histórias, ele é um arquétipo de um curador, né? Porque, como eu digo, cada serzinho ali está no momento da sua vida, mas aquela história pode tocar alguém de um jeito ali, que pode curar uma ferida, pode curar, né, uma ferida emocional, enfim, pode mexer com aquela criança ali, com aquele ser que está ouvindo. E a história tem também esse poder. Né? Eu costumo dar bastante poder para a história, porque já vi bastante coisa acontecendo. Né? Então, gente, em primeiro lugar tem que ser um leitor. Tá? Óbvio, mas às vezes a gente tem que dizer o óbvio, né? Em primeiro lugar, ser leitor. Tá? E também ser leitor da literatura do teu público. Né? Com qual público você trabalha? Criança, jovem, adolescente, adulto, né? Então, ser leitor e histórias são possíveis contar em qualquer idade. Eu aqui entrei com uma história infantil, mas para os meus adolescentes eu trabalho, por exemplo, em espanhol com os contos de Jorge Bucay, que é um argentino, que eu gosto muito dos contos dele. Inclusive, Jorge Bucay, ele diz que os contos foram feitos para serem contados, não somente para serem lidos. Né? E ele mesmo narra os seus contos. Você vai encontrar ele na internet, alguns vídeos dele narrando. Eu uso bastante El Buscador dele, que eu gosto muito. El Elefante Encadeirado, muito bom. Então, até eu não sei se a Carol chegou a escrever aí, né? Jorge Bucay, que é argentino. Busquem, porque é bem interessante para trabalhar com os adolescentes. Tá? E com os adultos também, claro, né? Sempre inserindo uma música, um som, né? Alguma expressão artística junto, também ajuda bastante aí na hora de contar, né?
Então, ser um leitor, o leitor do seu público, ter empatia, né? As pessoas, com criança principalmente, quando você vai contar, elas interferem. E você tem que ter jogo de cintura, né? Para que aquela interferência não te atrapalhe para continuar contando a história. Então, ensina a criança na contação. Quando ela interferir, brinca com ela. Você estava lá, né, escondida atrás daquela árvore, eu vi você. E ela fica, né, será que ela me viu? E aí te dá liberdade para continuar contando. Né? Se entregue, né? Entregue-se para isso. Entregue-se porque vale a pena, tá, gente? Depois que você começa a fazer, é gostoso de fazer. Tá? E, bom, volto a falar de novo das roupas e do cenário, porque às vezes as pessoas acham que é preciso assim, eu preciso montar um cenário mirabolante na escola, colorido, poluído às vezes, né? E não é necessário, pessoal. Ter um espaço para contar a história pode ser simplesmente um canto lá, silencioso, neutro, ou branco, ou preto, né? Um cantinho que fique agradável, coloca uma luz mais suave, assim, um lugar, pense assim, é o cantinho que eu gostaria de sentar para ler, né? Então, um lugar bem tranquilo, sem muita poluição, porque o que importa é a voz. Tá? O que importa é como que você vai contar essa história, como é que você vai entonar a sua voz, a emoção que você vai colocar na hora de contar. Tá? Então você também não precisa estar fantasiado. Você pode estar todo de preto, todo de branco, né? Ou às vezes, mas são histórias mais divertidas, então eu vou usar uma blusa amarela, né? Um sapato vermelho, ok, faz um jogo de brincadeira com as cores também, né? Fique colorido. Quando eu trabalhei no SESI, na biblioteca, tinha um espaço lá atrás, bem arborizado, e eu peguei elásticos, assim, e coloquei nos livros, aquele elástico, eu amarrei e pendurei os livros nas árvores. Então eu fiz um cantinho com livros pendurados na árvore e alguns livros no chão, e ali eu contava histórias, né, na volta da árvore, resgatando aquela velha história de antigamente, que os sábios sentavam ao redor de uma árvore com os jovens e contavam histórias, né? Aí a gente resgatava isso aí, tá? Aí, gente, vem a questão das técnicas, né? Como que eu faço para decorar uma história se eu não for pegar o livro? Como é que eu decoro? Como que eu me posiciono? O que eu faço com as mãos? O que eu faço com o corpo, né? Aí entra um pouquinho das técnicas de teatro. O teatro, ele tem muitas desses jogos, né, teatrais de ajudar você a olhar no olho da pessoa enquanto você fala, né, a posicionar a voz para que pareça que você é mais alto, que você é pequenininho, né? Então, você brinca com a voz para contar a história, né? E aí você dá essa ideia até de altura, de profundidade, de tamanho, de força, brincando com a voz, né? Aqui, né, não dá pra gente fazer, mas eu deixo a dica para você fazer em casa. Coloca aí, pega o pessoal que você tem em casa mesmo aí, ou coloca uns bichinhos de pelúcia ali, umas fotografias, alguma coisa que tenha olho, né, como eu digo. E aí você fala a mesma frase, olhando nos olhos, né, de quem está sentado aqui, na sua direita e depois na tua esquerda. Porque essa é uma dificuldade que a gente tem. Pode parecer bobagem, mas é uma grande dificuldade que a gente tem. Normalmente, quando a gente vai falar em público, né, a gente acaba olhando por cima, né? A gente não olha no olho da pessoa, fica com vergonha, olha por cima e tal, e não consegue ter essa troca. E essa troca é importante, gente. Essa troca de olhar no olho enquanto você está contando passa a verdade, né? E quando quem está ouvindo sente
que a pessoa que está contando está passando verdade naquilo que ela está dizendo, ela não sai mais dali. Ela quer outra história, ela quer outra história, ela quer outra história. Porque você passou verdade para ela. Tem uma história do Flix, que não é do Flix, é do Ziraldo, né? A história se chama Flix. Eu gosto dessa história dele, né? Porque é um livro de inclusão com cores, né? Claro que foi escrito numa época que não tinha todos os tons de nudes nos lápis de cor, né? Mas achei bem interessante ele ter brincado com essa questão da cor que não tinha lugar nenhum, né? E aí ele fala, no começo da história, ele usa a frase bem básica, era uma vez, né? Era uma vez uma cor feia e triste chamada Flix. Eu que não gosto de Era uma Vez, eu gosto dessa história, porque eu gosto de começar as histórias de outra forma. Mas essa não tem como você começar ela de outra forma, tem que ser com Era uma Vez. Então lembrei dela agora, vamos colocar ela de exemplo, né? Aí você vai olhar para alguém que está sentado na sua direita, vai colocar uma pessoa na direita e uma pessoa na esquerda, que é para você fazer o jogo de se movimentar e falar, tá? Então você olha para a pessoa que está na sua direita e diz, era uma vez uma cor feia. Vou parar, gente. A gente tem a mania de falar com as mãos, né? Pelo menos eu tenho. A gente não vai usar as mãos. Então põe as mãos para trás, porque a gente vai fazer isso só com a expressão de rosto, tá? Você vai olhar para a pessoa e dizer, era uma vez uma cor feia e triste chamada Flix. Vai olhar para o outro lado e vai dizer a mesma frase, olhando para outra pessoa. Era uma vez uma cor feia e triste chamada Flix. Ok, já sei que a frase é essa. Era uma vez uma cor feia e triste chamada Flix. Então, você vai agora tentar mudar a expressão. E a expressão, gente, há muito tempo atrás eu aprendi que a expressão do nosso rosto, ela está basicamente no posicionamento da sobrancelha, tá? E aqui da boca. Então, a boca, ela te entrega se tu tá triste, né? Porque ela cai aqui. Se você tá feliz, lógico. Assustado. E veja que quando você faz o assustado, a sobrancelha sobe. A gente não percebe esses pequenos detalhes, né, enquanto tá se expressando. Eu aprendi isso com um colega meu que era surdo. Porque eu estava trabalhando no computador e ele passava e perguntava se eu estava triste. Eu disse, não estou triste. Tá triste? Eu digo, gente, eu não estou triste. E ele insistia que eu estava triste. Então, mesmo eu dizendo para ele que eu não estava. Né? Porque a expressão da sobrancelha e da boca entregava para ele que eu estava, assim, triste. Não tinha como eu negar, né? Porque ele observava essa questão da imagem do rosto, né? Da expressão do rosto. E as crianças percebem isso, tá? Nós adultos também, mas eles mais. Então, se você vai contar para a criança, é interessante que você use as expressões, né? Então, você olha para um lado e fala assustado. Era uma vez uma cor feia e triste chamada Flix. E vira para o outro lado e fala com raiva. Era uma vez uma cor feia e triste chamada Flix. Meu Deus, eu não quero nem saber como é que ficou a minha expressão de raiva, né? Mas tudo bem. E aí, gente, você vai mudar. Pode usar a mesma frase ou uma frase aí de um livro que você está lendo. Somente dei esse de exemplo aqui, né? Para mostrar para você que vai ficar estranho dizer assim... Feliz. Era uma vez uma cor feia e triste chamada Flix. Não bate, né? Então, eu peguei esse exemplo do Flix porque ele já está dizendo que a cor é feia e triste. Então, ele já está me direcionando a fazer a expressão de feio e de triste, né? Então, não combina se eu disser essa história sorrindo. Era uma vez uma cor feia e triste chamada Flix. Não, né, gente? Não rola. E, normalmente, é isso que nós fazemos quando a gente conta histórias. Eu fazia isso no começo.
a gente pega uma história e conta sempre no mesmo tom. Era uma vez uma menina que estava passeando pelo bosque, né? E encontrou um lobo. A gente conta no mesmo tom, a gente não põe suspense onde tem que colocar suspense, a gente não põe raiva onde tem que pôr raiva, né? Então, vamos cuidar esses detalhes, né? De cuidar qual é o tom, o que eu estou dizendo, se está combinando com a expressão do meu rosto, né? Com a expressão e com o meu tom de voz também, tá? E tem um jogo também que eu gosto de fazer quando está presencial, né? Que é colocar mesmo a galera assim, uma olhando para outra e usando todas essas expressões, né? Com as mãos presas lá atrás, os pés presos, a pessoa fica numa agonia porque não pode mexer a mão para fazer a expressão, né? E eu quero que trabalhe só com a expressão de rosto, para que consiga fazer essa mudança da expressão de rosto primeiro. Depois a gente usa as mãos, né? Porque as mãos depois vai no automático. A gente vai acabar fazendo quando tiver raiva, uma expressão de raiva, né? A mão vai mais fácil, tá? Então observem essa questão da expressão de face, né? Tá? Junto com a expressão de face, gente, vem o tom da voz. A voz, ela pode fazer várias coisas, como eu disse, né? Mostrar que o personagem que você está falando é maior, ou é pequenininho, distância também, né? Tem uma história que é da tartaruga e a fruta amarela, que eu digo que ele manda... Peraí, deixa eu ver por onde eu vou começar. Assim, cresceu uma árvore no meio do paraíso dos animais e essa árvore tinha umas frutas amarelas. Aí os animais ficaram... Não estou contando a história, tá, gente? É só para vocês entenderem aí onde eu quero chegar do tom de voz. Os animais, então, resolvem mandar alguém perguntar para Deus que fruta era aquela. Então, primeiro eles mandam a Dona Lebre, que é rápida, ela não traz a resposta. Depois mandam a Dona Anta, ela não traz a resposta. Por fim, eles cansados resolvem mandar a Dona Tartaruga. Aí, cada vez que vai um animal, eu digo... a lebre chegou no fim do mundo, desceu uma escada em formato de caracol, a Dona Lebre começou a subir, essa escada passava das nuvens em quem estava lá em cima, e eles, Deus! Eu digo, não, é São Pedro que fica com a chave da porta do céu. Ah, tá, daí foi a Dona Anta. A Dona Anta chegou no fim do mundo, desceu uma escada em formato de caracol, a Dona Anta começou a subir, quem estava lá em cima passando das nuvens? E eles, São Pedro. Eu digo, aprenderam, São Pedro que fica com a chave da porta do céu. Bom, no fim, vai a Dona Tartaruga. Quando ela chegou na escada em formato de caracol, ela olhou e pensou, ferrou. Como é que eu vou subir? E aí eu digo, quem estava lá em cima, gente, da escada, passando as nuvens? Eles, São Pedro. Eu digo, não, pessoal, não era São Pedro, não. Dessa vez era Deus. Deus estava cansado de esperar a Dona Tartaruga. E aí lá de cima, ele disse, Dona Tartaruga, lhe respondo sem demora. O nome da fruta é... E daí quando eu digo o nome da fruta, eles já sabem. E aí eles gritam, carambola! Porque eles entenderam, né, nesse meio tempo, que como Deus estava lá em cima da escada, muito longe, e de lá ele estava gritando, Dona Tartaruga! Então, quando eles entendem que Deus está gritando para Dona Tartaruga que está lá embaixo, eles também acabam gritando. Daí eles gritam bem alto, né? Carambola! E eu digo, pronto, a Dona Tartaruga ficou surda. E agora? Aproveito isso na história, porque lá, quando a Dona Tartaruga está indo para o paraíso dos animais, aparece uma bruxa no meio do caminho para tentar atrapalhar ela nem dá bola para a bruxa, porque ela ficou surda do grito que eles deram. Então eles se sentem dentro da história também. Eu acabo contando a história e colocando os ouvintes de personagem da história, né?
é bem interessante, assim, essa forma, né? E é interessante como a voz, né, o jeito que você fala, faz com que eles percebam e os lugares também, né? Porque tu vê, quando eu estava contando para vocês, né, que primeiro foi a Dona Lebre, depois foi a Dona Anta, depois foi a Dona Tartaruga, eu estava falando nessa direção. Quando eu disse, mas aí Deus lá de cima falou, eu já virei aqui, é automático para mim isso, quando eu estou contando algo. Porque eu sei que eu tenho que posicionar os personagens de um jeito que eles consigam visualizar o cenário. Então eles visualizam que a árvore está aqui, eles fizeram a reunião ao redor dessa árvore, a Dona Tartaruga, a Dona Lebre, a Dona Anta caminhou para aquela direção, onde desceu uma escada em formato de caracol e lá em cima estava Deus, né? E aí quando eu fui dizer a fala de Deus, eu virei, eu não saí do lugar, olha, tô aqui. E assim você faz também, você se posiciona num quadrado e ali você fica. Então eu virei aqui e agora eu sou Deus, Dona Tartaruga, né? E um dia eu tô contando a história e me perdi no meio do caminho, assim, onde é que estavam os personagens, né? Eu estava contando o caso do bolinho. E aí eu virei errado e eles rapidamente disseram: tia, tu tá pisando no bolinho. Tá pisando no bolinho, porque eu fiquei no lugar errado. Eu realmente tô pisando no bolinho. Meu Deus, esmaguei o bolinho e agora, olha ali, ó, o recheio do bolinho saindo pra tudo que é lado. E agora o que a gente faz? Vamos arrumar o bolinho, né? Aí a gente tem que consertar o bolinho que eu pisei em cima, porque eu não cuidei a posição. Então, você tem que cuidar, né? Agora que eu falei no caso do bolinho mesmo. O bolinho também, são vários personagens. O bolinho sai de cima de um prato que ele está lá esfriando e no sonho do vovô ele acaba rolando pela floresta e cai nos pés de um lobo, cai nos pés de uma raposa, né? Então ele vai encontrando animais no meio do caminho, e aí eu tenho que cuidar para que o bolinho esteja sempre num lado e os animais do outro, porque eles percebem isso, eles percebem onde você colocou o personagem, né? E o caso do bolinho também tem a questão da voz também, né? Que quando ele encontra o lobo, ele bate nos pés do lobo, o lobo diz: sinto cheiro de bolinho recheado na manteiga assada, e eu vou te comer, seu bolinho. Seu lobo, sim, seu bolinho. Seu lobo, deixa eu cantar só uma musiquinha antes do senhor me comer, deixa. Então daí quando você faz essa mudança também, né, da voz, eles, né, percebe que fica uma voz mais infantilizada, o bolinho é menor, é pequenininho, tá olhando para cima. Então aqui eu já estou misturando duas coisas que eu já vinha dizendo. É o tom da voz que vai me dar vai me dar a sensação se é pequeno ou grande, mas não é só o tom da voz, é o tom da voz junto com a minha expressão. Porque no momento em que eu olho para cima e digo: não, seu lobo, eles percebem que o bolinho é pequenininho, tá olhando para cima, e o lobo tá aqui dizendo: sim, seu bolinho, olhando para baixo, para o bolinho, e com um tom de voz mais grave, né? Daí e o bolinho diz: deixa eu cantar para essas crianças, né? E o lobo: crianças? Eu odeio crianças, né? Pobrezinha das crianças. E elas não ficam bravas a gente dizer que odeia criança, mas a gente não é a gente que está dizendo, é o personagem, né? Que está dizendo que odeia, né? Eu odeio crianças, e agora? E agora o que eu faço? Meu Deus, gente, me ajuda. Daí ele vai e pede ajuda pro público, né? Me ajuda, comecem a cantar. E daí eles ajudam aí a contar a história. Então o posicionamento que você tem que cuidar quando você está contando. Não precisa sair muito, porque quando você está contando, até quem palestra, gente, presta atenção nisso também. Quando você está contando uma história, ou quando você está palestrando, você está em frente ao público, evitem ficar
zigue-zagueando na frente da pessoa. Vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Você deixa a pessoa tonta, a pessoa fica te acompanhando para um lado e para o outro. Você anda assim, mas anda até aquele ponto ali e para. E fala. Você não precisa ficar parado no mesmo lugar. Quer caminhar enquanto está palestrando, enquanto está contando a história, ok? Quer dar uns 2, 3 passos para lá, uns 2, 3 passos para cá? Certo, beleza. Mas dá aqueles passos e para. E olha para as pessoas. Fala um pouco, vai em outro lugar, para, vai até a frente, volta. Mas quando você fica de um lado para o outro, parece um pêndulo que está, né, fazendo um... Como que é que a gente diz? Vamos hipnotizar, né? Fica ali, passando de um lado para o outro. Gente, eu falo muito, tá? Eu nem sei como é que tá o nosso tempo, Carol. Tu me corta, tá? Tá tudo bem, Sandra. Acho que tu pode ir, de repente, encaminhando ali para fechar, mas tá tudo bem, tudo certo. Ah, que bom. A técnica de memorização também da história, tá? Eu vou usar a mesma história do Flitz, tá? Eu costumo fazer dança de ciranda nos meus cursos presenciais, porque a dança de ciranda, ela te ajuda a memorizar com o ritmo, né? Tem até aquelas danças, tipo dança indígena, sabe? Vou dar esse exemplo da dança indígena que daí você vai entender. Você coloca um ritmo e repete, né? Tem uma dança indígena que ela é assim, toque, patoque, patoque, taque. Toque, patoque, patoque, taque. E daí eu coloco o pessoal num círculo. Ficam até pensando que a gente tá fazendo a dança da chuva, mas não é, né? Aí eu digo, ó, então, enquanto a gente disser toque, patoque, patoque, taque, a gente vai dando um passo para a direita e batendo só com o pé direito firme no chão. Então, todos de mãos dadas têm que ir para a direita, batendo o pé direito no chão. Forte, né? Toque, patoque, patoque, taque. Pronto. Faz isso 3 vezes. Decoraram. Na terceira, todo mundo já sabe que é toque, patoque, patoque, taque, nesse ritmo. Eu digo, agora a gente vai voltar. Agora a gente vai para a esquerda. E para a esquerda é outra expressão. Aí, quando volta para a esquerda, batendo para a esquerda, tiquete, tiquete, tumba, tumba, tá. E aí a galera diz, não, parei que bagunçou. Eu digo, calma, mas agora é só para a esquerda. Aí a gente vai na terceira, eles já sabem que é tiquete, tiquete, tumba, tumba, tá. Ah, ok, gravaram? Agora a gente vai fazer tudo junto. A gente vai para a direita fazendo toque, patoque, patoque, taque. E voltando, tiquete, tiquete, tumba, tumba, tá. Na primeira eles erram, lógico, se atrapalha, porque conseguiu ir para a direita, mas quando voltou já não deu. A gente faz isso 3 vezes. Na terceira, o pessoal já pegou e já está fazendo a dancinha. E isso eu uso também para o livro. Se você quer contar a história sem o livro, então eu pego um livro e eu vou falando frase por frase. Falo a primeira frase 3 vezes, insiro mais uma, repito ela 3 vezes, volta tudo no começo e diz inteiro. Eu vou dar o exemplo do Flitz de novo. Ó, você pega e fala 3 vezes. Era uma vez uma cor feia e triste chamada Flitz. Repete 3 vezes. Era uma vez uma cor feia e triste chamada Flitz. Era uma vez uma cor feia e triste chamada Flitz. Ok, decorei essa frase. Agora eu vou inserir mais uma. Não tinha a força do vermelho. Não tinha a paz do azul. E não tinha o brilho do amarelo. Não sei se é nessa ordem, mas é o brilho do amarelo, a paz do azul e a força do vermelho. Eu insiro. Repito mais 3 vezes. Agora vamos ver se eu digo na ordem certa. Não tinha a força do vermelho, não tinha o brilho do amarelo, nem a paz do azul. Aí eu repito 3 vezes. Veja que eu não disse a primeira parte. Era uma vez uma cor feia e triste chamada Flitz. Eu só repito 3 vezes a próxima frase que eu vou inserir.
No momento que eu decorei essa próxima inserida, eu volto lá no começo e tento dizer tudo junto. Era uma vez uma cor feia e triste chamada Flitz. Não tinha a força do vermelho, não tinha o brilho do amarelo e nem a paz do azul. Ok, decorei. Repito as 3 vezes e vou lá e insiro mais um pedaço. Então é uma forma mecânica de decorar que para mim funciona e eu deixo aí de dica para você, né? Que é a repetição, é uma das formas de memorização que funciona. Uma outra forma de memorização que funciona é com imagens, né? Então, porque assim, nós sabemos que a gente é da área da educação, que nós temos o aluno que é visual, né, o que é auditivo e o que é sinestésico. Nós também somos, né? Nós somos visuais, auditivos e sinestésicos. Então eu vou aprender com a sinestesia. Eu vou precisar repetir, eu vou precisar associar essa imagem, né? Eu vou precisar falar para eu mesmo ouvir várias vezes, né? E fazer uma associação com alguma outra situação, né? E que eu acho que para mim é muito mais difícil decorar uma história, porque eu preciso ficar fazendo 500 associações. Já para uma pessoa que é visual, não, ela vai visualizar a frase e decorar, visualizar outra frase e decorar. Não é bem assim, tão simples também, né? Mas o que eu me refiro é que a que é visual, só com a visualização vai conseguir. E a que é auditiva, ou fala para si mesmo várias vezes, né? Ou coloca a história para... Porque agora com o YouTube tem várias histórias já ali prontas, contadas, que você fica ouvindo e pode aprender, né? A decorar, enfim. Enfim, gente, é preciso fazer um estudo do livro. É aí que eu quero chegar com você. Tá? Você tem que ter esse primeiro contato. Você tem que saber que tipo de livro que atrai o teu leitor, né, o teu ouvinte, na verdade. Não somente o que atrai o teu ouvinte, mas o que tu gostaria de passar para eles, né? Qual vai ser a minha marca? Porque cada contador de histórias acaba tendo a sua marca. Né? De contar histórias que tenham finais diferentes, finais tristes, finais felizes, né? Ou histórias para dormir, histórias de medo, histórias de suspense. Cada um vai ter a sua marca, né? Que tipo de histórias eu quero contar, tá? E aí, a partir daí, você vai fazendo esse trabalho de cuidar a voz, né? Cuidar a postura, ensaiar antes de contar. Conta na frente do espelho. O meu filho, que era o meu espectador, né? Então, e às vezes ele até me ajudava com as histórias, era engraçado isso. Eu estava treinando a história na frente do espelho, às vezes ele estava deitado, assim, na volta da cama, com as mãozinhas, assim, sabe, me ouvindo, e ele me ouvia várias vezes e não se cansava, né, de ouvir, e às vezes só fazia umas vozinhas, assim, também, que me dava ideia, né, bem interessante. E o mais interessante, sabe o que foi, quando eu percebi que adolescente também gosta de histórias, foi na Feira do Livro Binacional que teve lá em Santana do Livramento, lá na fronteira com Rivera. Eu voltei a morar na minha cidade natal, meu filho tinha 14 para 15 anos. E ele estava no ensino médio, último ano ali de ensino médio, acho, segundo, terceiro ano. E eu estava contando histórias nessa feira. Quando eu olhei, apareceu ele e toda a galera do segundo ano lá, terceiro, para ouvir as histórias que eu estava contando ali. Ele trouxe os amigos para ouvir histórias e eu pensei, não vão ficar, né? Eles não saíram dali. Eu digo, gente, os adolescentes adoram histórias também, é que a gente esqueceu deles. É uma idade assim que a gente deixa, né? A gente acha que história é para criança, ou depois um adulto vai gostar, mas a gente não percebe que adolescente também, eles também param para ouvir. E aí eu comecei a ir para esse público, né? E é bem, bem legal, gente. Olha, para você ter a aprovação de uma criança é fácil. As pessoas dizem, a criança não é fácil. É fácil, sim. É fácil de agradar a criança com as histórias. Eles curtem tudo que é diferente, assim, eles gostam. Agora, agradar um adolescente com história
Aí eu tiro o chapéu. Não sei se... provavelmente tem bastante gente que trabalha com ensino médio, né, também. Experimenta, vai nas histórias de Jorge Bucay, desculpa. Jorge Bucay, para eles, para ver se vai funcionar. Pessoal. Sandra, deixa eu só te fazer uma pausa rapidinha, que a nossa chamada vai encerrar daqui a pouquinho. Tá. Daí a professora Classi, que está fazendo a transmissão, já gerou um novo link para a gente poder entrar e seguir aqui a nossa conversa, eu poder te passar os comentários ali do chat. Então, de repente, a gente já entra no outro link, né? Para não cair aqui do nada a chamada. Tá bem? Tá bom. Uhum. Então tá. Eu te passo ali no WhatsApp, você entra. Pessoal, a gente vai compartilhar aqui no chat o link para uma chamada com mais tempo, para a gente poder seguir aqui a nossa conversa com a professora Sandra. Então, deem uma olhadinha lá no chat e vamos para outra chamada do Meet, tá bom? Eu vou fechar essa chamada para poder conseguir no computador abrir a outra, tá? Voltamos aí, então. Desculpem aí o atropelo, mas a gente fica sozinha, fica nervosa, é aquela coisa. Sim. Sandra, você pode... a Carol já entrou. Já pode dar sequência em tua fala. Não, então eu quero... gente, eu acho que a gente tá... Assim, eu acredito que eu toquei em todos os pontos. É claro que aqui em 1 hora de conversa, assim, fica difícil de
conseguir passar as técnicas certinhas, né? Mas assim, fica o convite para vocês acompanharem ali no YouTube, tem algumas histórias que eu gravei em casa, assim, bem simples, né? Na época da pandemia ainda comecei a gravar ali. Tem o curso online também que está à disposição, se vocês entrarem ali no site Narração Oral e Escrita, aí até no Insta também tem o link ali do curso. E estou à disposição, se quiserem assim, fazer um curso presencial, uma oficina de 3, 4 horas ali, em que a gente faça realmente essas técnicas, né? Eu tenho isso pronto, me coloco à disposição, podem entrar em contato também, me chamar que eu vou. Se quiserem que eu vá contar histórias, eu vou, né? Eu fiz assim mais abrangente, não focado para a língua espanhola, né? Até porque ficou aberto assim, né? Para que não fosse só focado para a língua, porque as histórias elas podem ser utilizadas, né, em todas as sequências, né? Em que não só no ensino da língua estrangeira, mas, né, para fazer esse fechamento, já que o título, inclusive, era esse, né, o uso do conto para o ensino da língua, de uma língua estrangeira, ali, no YouTube também tem umas 2 histórias, eu acho, ali, que são em espanhol, né, peço desculpa aos nativos, né, porque embora seja filha de uruguaio, a gente nunca vai falar como um nativo, né? Então, mas é interessante, assim, são contos infantis, e volto a falar nos contos do Jorge Bucay, né, Jorge Bucay, que eu admiro muito, assim como poemas também, né, que a gente pode utilizar aí para deixar mais lúdico o ensino da língua, né? Com os pequenos, primeiro, segundo ano ali que eles estão se alfabetizando, eu não uso muito não uso muito o alfabeto, porque assim eles se confundem, né? Com o alfabeto, até as profs da turma ficam às vezes meio chateadas com as professoras de língua estrangeira. Vocês atrapalham a alfabetização. É que eles estão aprendendo a recém o A, né, o B, o C, enfim. Então eu uso mais do lúdico, de canções, de histórias, né, para que eles escutem a língua estrangeira, para que eles aprendam uma sonorização. Porque não adianta eu ir lá mostrar para eles que 2 L's tem som de I na Espanha, de J nos países aqui da América, eles não vão identificar isso ainda, né? Então a gente vai mais pro lúdico, né? E aí fica para vocês esse pensamento assim, que contar histórias pode ser uma sinfonia, né? Desde que nessa sinfonia, orquestrada por palavras, entrem todos os instrumentos, do sopro da respiração ao metal da voz, do dedilhar do corpo ao ribombar do olhar, né? As crianças, quando elas ouvem histórias, quando elas reproduzem essas histórias, elas não ligam para o corpo delas, né? Elas não ligam para o que está acontecendo, elas só sentem, né? Então a gente tem que voltar a aprender, né, com as crianças a nos permitir sentir aquele momento, né? E estar ali presente de verdade na hora de contar a história, na hora de ouvir. Não estar em outro lugar, pensando em outras coisas, tentar que naquele momento ali você esteja se doando, né, para quem está ouvindo ali a história que você vai contar. E deixo um beijo no coração de vocês, né, e foi bom estar aqui durante essa 1 hora falando. Como volto a dizer, é bem estranho ficar falando sozinha. Não ter o retorno para a gente que quer aquele retorno de olhar e de toque, né, de calor humano. Peço desculpas, né, por não ter sido no tempo que a gente tinha programado na semana passada, mas eu não tinha condições físicas mesmo de estar naquele momento sentada aqui conversando com vocês. Me coloco, como eu disse, à disposição. Tenho o Insta para vocês acompanharem, o YouTube, Face, enfim, deixo o meu celular aqui também, deixo o meu número para vocês.
E vamos contar histórias. Tá ótimo, Sandra. Nós te agradecemos muito pela participação aqui. Tem alguns comentários ali no chat, depois você pode ver, né? Porque o vídeo fica gravado ali no canal da PESC. Eu vou te passar alguns, tem algumas perguntas. Tá. Alguma coisa você já foi respondendo ao longo da sua apresentação, como, por exemplo, tinha uma pergunta sobre se a contação de histórias deve ser apenas para crianças, você já falou que não, né? Não. Tem uma pergunta da Rejane, ela gostaria de saber se existe alguma formação nessa área de contador de histórias. Muitas formações existem. Se buscar, existem várias formações. Existe formação, assim, de contador de histórias, porque tem vários tipos de contador de histórias também, como eu disse para você, né? Tem o contador de histórias que usa fantoche. Eu conheci um contador de histórias mineiro, que ele usa uns bonecos, sabe essas almofadas, assim, gigantes, em formato de tartaruga, de borboleta? Então, ele manda fazer os personagens gigantes, assim, o que ele vai usar para contar histórias. Né, tem os contadores de histórias, eles tem alguns que gostam de montar espetáculos, né? Então, teve um contador de histórias da Colômbia que ele montou um espetáculo Cuentos para dormir el miedo, né? Então, ele ia lá e contava história de pijama, ele colocava pijama pantufa para contar os cuentos para dormir el miedo, né? E, enfim, depois eu até posso deixar umas dicas ali também no site de outros contadores, né, de outros países, para vocês acompanharem também. Bem interessante até porque tem bastante gente aqui do espanhol, né? Então eu tenho um contador de histórias mexicano, que eu gosto muito dele. Vou deixar ali o link também, porque ele conta histórias de indígenas, né? E assim, tem bastante informação. E todos esses contadores aí, eu não vou ficar citando os nomes agora aqui, mas depois eu escrevo bem certinho ali para não cometer nenhum erro, porque vai que eu misture um sobrenome ali e cometa uma gafe. E todos eles dão cursos online também, tá? E a gente encontra bastante material, sim. E eu também tenho o meu material, né, de curso, que é online também, e é presencial, né? Tem bastante coisa assim. Entendi. Então, geralmente, quem dá essas formações são os próprios contadores, né? Os contadores de histórias. Em centros de cultura e eventos, provavelmente nesses... Centros de cultura, feira de livro, né? Normalmente é nesses lugares que você vai encontrar. E aí é uma coisa, assim, agora a curiosidade minha, a partir da pergunta ali da Rejane. Um contador vai formando outros e por aí vai. Porque a gente fica pensando sempre numa formação, não sei, alguma coisa mais formal, assim. Tem pós-graduação em contação de histórias aqui na Universidade em Florianópolis. Tem que interessante. Tem, além dos cursos que os próprios contadores dão, tem formação. E Santa Catarina é o único estado, se não me engano, é um dos poucos estados, ou se não é o único, que tem essa pós-graduação, tá? De história. E é da onde após, você sabe dizer? De qual universidade? É aqui da Universidade da UFSC? Isso. Que interessante, interessante. Quando eu estava no Rio Grande do Sul, eu fiquei sabendo da pós, né, ainda. Bom saber. Tem outros comentários aqui, alguns participantes dizendo que gostaram das dicas, muito legais as dicas. A professora Classi estava perguntando se existe um tempo ideal para contação de histórias. Por exemplo, eu também fiquei curiosa em relação a isso, porque teve um momento ali que você falou, quando eu faço 1 hora de contação de histórias, a gente consegue prender a audiência por 1 hora? Consegue. De contação de histórias. Consegue e até mais às vezes. Porque assim, uma história que eu conto tem uma duração de uns 15 a 20 minutos, né? Então, nem percebe que passou aquele tempo, né? Porque fica tão preso ali no enredo da história, né? O João Sem Sorte mesmo é um que leva quase meia hora de tempo para contar uma história, né? Aí contou 2 histórias, já deu 1 hora. Entendi. Mas tem Mas existe alguma métrica, assim, por exemplo, para um público de crianças de até 5 anos, é uma história
tantos minutos. Para crianças maiores, mais tempo. Porque tem essa coisa da atenção deles, né? Tem sim, assim, ó. E as crianças menores, as histórias têm que serem mais curtas. Elas não podem ser. Essas histórias mais longas eu conto para pré-adolescente, para adulto. Certo. Para criança pequena, assim, quanto menor, mais curta, né? E quanto menor, mais você tem que usar música. Eu esqueci de falar desse detalhe da música e da repetição. É interessante porque quando eu comecei com a história do macaquinho, era uma repetição. O papai macaco dava boa noite, ele se remexia, ia para a cama do papai macaco, cantava a música. Depois repetia de novo. Dava boa noite, ele se remexia, ia para a cama do papai macaco e cantava a música. Então, para a criança pequena, é interessante que tenha repetição, porque eles ficam ali junto, repetindo, e que tenha a musicalidade, né? Porque senão você não prende a atenção dele. Uhum. E também essa questão quando é com o pequeno, você tem que deixar ele participar da história também. Porque eles não ficam só sentados ouvindo. Eles perguntam, Eles perguntam, você tem que estar preparado para as respostas de uma forma que não interfira na história, né? Então, é um desafio, assim, contar para eles. Mas é isso aí. Muito tempo fica muito maçante mesmo. 1 hora, assim, para os pequenininhos é muito. Uhum. Né? Então, tem que ser histórias mais curtinhas. E aí, 1/2 hora, no máximo. Claro, entendi. Ó, tem um comentário aqui da professora Leandra também, dizendo que tem um material do escritor Jorge Bucay para compreensão auditiva, né, que você tinha mencionado também. A professora Leandra também mandou uma mensagem aqui, comentando que é bom você ter lembrado, né, que o teatro é uma ótima prática para aprendizagem da língua, os alunos performam uma identidade na língua-alvo, que os leva a prestar atenção nos fonemas, na prosódia, etc., né? Isso. Que mais? Boa lembrança da professora Sandra. Você tinha comentado isso também. O teatro, a arte, nossa, isso é muito bom. Assim, quando você trabalha com as turmas, você pode misturar várias coisas. Por exemplo, as máscaras mesmo. Eu trabalhei um tempo eu vou dar mais um exemplo aqui, não sei se dá tempo ou não, mas eu trabalhei um tempo com o poema Metade, do Oswaldo Montenegro, e junto com isso a arte, né? Então eles montavam com gás engessado as máscaras uns nos outros e pintavam assim a metade triste e a metade as máscaras do dia, né? Quando eu estou bem, quando eu não estou. Então a arte junto com a história, junto com o poema, com o teatro, é uma união bem gostosa de fazer. Assim. Uma articulação interessante, né? Tem um comentário aqui da Raquel, que está aqui nos assistindo, ela dizendo, é muito interessante, alguma coisa que você disse, né, era isso que ela estava comentando, eles associam inclusive os nossos gestos, seja na contação, seja nas dinâmicas com a música, sobre as técnicas. Acho que da cuna, né, la mamá balançou la cuna. Que mais? Ela também dizendo que usa muitas músicas, que as crianças fazem associações imediatamente. Ela diz que trabalha com crianças pequenas, isso é muito gratificante, que eles adoram, né, essa performance toda que o contador coloca em prática ali. Outros participantes te agradecendo, dizendo que foi muito legal. Ai, que bom, gente, que bom. Eu estava preocupada até. Agradecendo aí por você compartilhar essa vivência. Que mais? A professora Raquel também dizendo que fez uma oficina que ensinavam a usar um avental com velcro e ao longo da contação de história ela fixava os personagens e os elementos no avental. Então também foi uma outra técnica aí, né? É uma técnica bem usada na educação infantil. Que mais? Deixa eu ver aqui. Pessoal, mais agradecendo mesmo pela formação de hoje, né, pelo evento de hoje. Deixa
Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Ah, Sandra, uma coisa, quando a gente começou a se apresentar ali, você Sim. estava comentando, né? Ah, falta um público aqui para interagir, né? Porque quem Aham, conta aham, história tem sempre um público diante de si. sim. Você sabe como é que ficou a questão da pandemia, né? Porque a gente ficou, né, aquele tempo todo longe das pessoas. E, Uhum. e como é que ficou a questão da contação de história? Quem trabalha com isso, você tem alguma É, notícia? As pessoas chegaram a criar alguma. Igual a gente, né, teve que improvisar ali um ensino remoto, será que teve aham. contação de história no remoto? Teve. E Teve aí, como é formação que de foi história isso? no remoto, foi interessante, teve lives, né? Bastante live de contação de histórias. Eu fiz live de contação de histórias, eu dei um curso na minha cidade natal, né? A universidade lá a faculdade, na verdade, me solicitou um curso de contação de histórias, em que a gente usava um programa da, da faculdade mesmo, né? Tipo um Meet, assim, mas não era um outro programa, enfim, que eu não vou saber te dizer agora. Aí os alunos mandavam os vídeos para mim, então eu pedia para eles gravarem os vídeos contando histórias, e eles me mandavam para que eu avaliasse, né? Então a gente teve que se adaptar, né? Como todo mundo teve, né? Que se adaptar nesse período. Foi aí que eu comecei a montar o curso online, que está ali, que é na Hotmart, né? Aí a gente teve que se moldar aqueles vídeos de 5 minutos, né? Dividir o curso todo que eu dava em 3 horas, 4 de presencial, em pequenos videozinhos, né? Para que não ficasse maçante também, porque na internet é diferente, né? Você quer rapidez, Totalmente. Totalmente né? diferente. Até as técnicas que você estava passando, aí você olha para a direita, você olha para a esquerda, você... isso com esse filtro aqui do computador já não Não dá, né? dá, Tem que não pensar numa dá. outra Não maneira dá. de. Eu fiquei pensando, nossa, tem aquela técnica lá, né, que é para trabalhar com o corpo, que a gente canta, e eu vou andar de trem, e daí eu boto a galera toda para andar de trem, eles adultos se matam rindo, que tem que mexer o nariz para cá, a mão para lá, no online não dá para fazer isso, né? Pois Então, é, aí o contador tem que se reinventar todo, tem que né? se reinventar. E se perdeu, assim como a gente se reinventou, se perdeu um pouquinho isso, né? Porque nem todo mundo buscava, mas as crianças buscavam as contações de histórias online, né? Os pais buscavam os contadores de histórias para os filhos assistirem, né? Mas deu para passar aí por esse período. Os eventos, né, não demoraram também, depois que parou a pandemia ali também, demorou para abrir eventos assim que pudesse ter um público maior, né? Foi bem complicado, não foi só aquele ano de 2020, para quem conta história, para quem trabalha com feira e tal, demorou aí mais de 2 anos para a gente retornar às escolas, né? Retornar às feiras. Posso imaginar. Uhum. Pois é. Então tá, Sandra, eram mais ou menos esses os comentários que a gente tinha ali no chat, as perguntas. Nós te agradecemos muito Eu que agradeço o pela convite. participação, pela disponibilidade aqui de contribuir com a nossa agenda de eventos. Deixo o convite aos participantes aqui para seguirem, continuarem seguindo, né, aqui as nossas redes e acompanhando aí os nossos eventos e participando. A gente faz tudo aqui com muito carinho, com muito esforço, Uhum. né? Tem toda aqui o trabalho de fazer o convite, a pessoa se preparar para vir fazer a apresentação e tudo mais. Então, é tudo feito com Muito muito carinho, carinho. muita disponibilidade, né, de tempo que nem todos têm, mas a gente se esforça para ter. Então, continuem aí acompanhando as atividades da PESC. Agradeço a participação de todos e boa noite para todo mundo. Boa noite, obrigada mesmo.